Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos nos encontros passados a lei de adoração, e aqui nós vamos continuar com a lei de adoração, né? Falamos sobre prece, que é tão importante e fundamental em todos os nossos momentos, né? A oração, que é diferente de rezar. Lembra? Rezar é repetir palavras, orar é sentimento. E é isso que nós chamamos a todos, né? A oração. Hoje nós vamos ver o politeísmo. A ideia de um Deus único só podia aparecer com o resultado do desenvolvimento mental do homem. Antigamente eram vários deuses, né? Os homens tinham lá o Deus do trovão, o Deus do relâmpago, o Deus do sol, o Deus sol, vários deuses, né? E aí, com a evolução do homem, o desenvolvimento mental do homem, do entendimento, entra num Deus único, né? Aí nós vamos ver que é incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser natural, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Era difícil para eles lá no começo imaginar esse Deus imaterial, né? Ele havia dado atributos à natureza corpórea, ou seja, uma forma, uma figura. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum, tornava para ele uma divindade. Então, lembra disso? Que era um Deus, como eu acabei de falar, do trovão, do raio, e assim sucessivamente, porque precisava de alguma coisa da matéria. Depois ele traz os deuses, assim como homens. Os gregos ali, os deuses com as suas paixões, né? Os deuses gregos eram politeístas, tinham os deuses com as paixões, os romanos, né? Então, tudo quando não compreendia, devia ser obra de um poder sobrenatural. Os homens que não compreendiam, obra de um poder sobrenatural, e disso é acreditar em tantas potências distintas quanto efeitos pudessem ver. Não ia mais do que um passo. Então o sol, né? O sol, o Deus maior lá, o sol, a chuva, né? Ele não conseguia entender, então para eles era um Deus. Olha que interessante, lá os antigos. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se elevaram no pensamento de um Deus único, lá na questão 667 lá de Kardec. Vamos ver que aí tinha alguém que pensou diferente, não existe, acho que um Deus único, né? Então, na questão 668, os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos, reconhecidos desde as primeiras épocas do mundo, não concorreram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses? Será que foram os fenômenos espíritas? Sem dúvida, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano. Os espíritos eram para eles deuses, e por isso que quando o homem se distinguia entre os outros pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelos demais, tornava-se um Deus e lhe rendia um culto após a morte. Então até os espíritos, né, foram se tornando deuses para eles, né? Então, lá na antiguidade, tudo que representasse um poder maior que o do ser humano era adotado ou adorado como um Deus. Tudo que tinha um poder maior do que o humano, tá? E os sacrifícios? Os homens primitivos acreditavam que uma criatura animada teria mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Então eles acreditavam que algo vivo tinha mais poder aos olhos de Deus, né? Se você desse em sacrifício aquilo, ia receber mais coisas, né? Mais coisas dos seus pedidos. Então começou com sacrifícios de animais até sacrifícios humanos, né? A gente vai ver os sacrifícios humanos também que aconteceu lá nesses povos antigos. Então foi esse o motivo que levou a imolar primeiramente os animais, depois os homens, e segundo a falsa crença pensava que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Crianças, mulheres, às vezes mulheres mais bonitas lá das tribos, as crianças eram ali dadas em sacrifício, né? Então Deus julga, vamos lembrar, sempre a intenção. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Vamos lembrar nós aqui, né? Dessa forma, Deus desaprova as cerimônias que fazemos em nossas preces, pois há muito dinheiro que se poderia empregar mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita.
Está lá na questão 669 a 673. Então, em vez de nós darmos tantas oferendas, tantas orações, né, as coisas, vamos fazer o bem, né? A homenagear a Deus ali, fazendo o bem a quem necessita. Isso que é importante. Então, gente, os sacrifícios, os homens usavam ali, os maias tinham muitos sacrifícios, né? De um povo que sacrificava humanos também, não só eles não, né? Para as colheitas, para sacrifício ali, para conseguir os seus benefícios, né? Em troca. Então, sacrificavam lá as pessoas, acreditavam nisso. Veja quanta evolução nós tivemos, graças a Deus, né? Evoluímos bastante o ser humano hoje. Apesar que existem ainda, em algumas denominações religiosas, sacrifícios de animais. Mas será que é necessário? Veja, será que é necessário? Aqui está dito aqui na questão que não, né? Nós tínhamos que estar fazendo bem aos nossos necessitados, pessoas que necessitam, né? Sem sacrifícios. Esses sacrifícios aí a divindades, às vezes, maléficas, né? Tem muito disso aí em alguns tipos de seitas, né? Para coisas más, conseguir trocas com coisas, né? Trocas para conseguir os seus desejos. A gente vê que não há essa necessidade, né? Lembre-se que cada um está no seu estágio evolutivo, né? Vamos entender isso, tá? Cada um está no seu estágio evolutivo. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês. Vamos aprofundando cada vez mais. Graças a Deus.